no YouTube oficial do Cruzeiro. Felipe, como você avalia essa vitória do Cruzeiro nesse domingo, né? Sol forte em Varginha, a equipe se desdobrando aí para conseguir essa vitória, voltando a vencer. Como você avalia essa boa vitória do Cruzeiro e quais pontos te chamaram a atenção de crescimento do time do último jogo para esse? Primeiramente, dar os parabéns aos atletas, né? Como você disse, o calor como foi, o horário do jogo como foi, a disputa do jogo, uma vitória importante. A gente estava pressionado dentro da competição de ter que ganhar para buscar a classificação para semifinais. Enfim, por tudo isso, nós fizemos um bom jogo, continuamos nosso processo de evolução. Parte ofensiva, principalmente o primeiro tempo, foi uma consistência muito boa, um ritmo muito bom de jogo. E no segundo tempo nós tivemos uma oscilação um pouco normal pelo calor, normal pelo processo. A gente está buscando com que a gente mantenha o máximo de tempo possível esse ritmo de jogo que a gente está implementando. Isso é importante, os atletas estão cumprindo. Enfim, é mérito todo dos atletas, a gente está colocando tijolinho em cada jogo e vamos seguindo nessa caminhada. Adroaldo Leal, Rádio 98 FM. Felipe Conceição, boa tarde. Eu queria que você analisasse os dois tempos, né, do jogo do Cruzeiro hoje. Primeiro tempo, Boa não deu nenhum chute a gol. Na segunda etapa, né, o time do Boa, o time de Varginha, apertou mais o Cruzeiro teve mais dificuldades. Você fez algumas alterações aí. Queria que você falasse a respeito disso, Felipe, e se no segundo tempo, no seu entender, né, o Boa tendo que ir atrás do resultado também, mas se a questão física pode ter atrapalhado um pouco o Cruzeiro, enfim, eu queria a sua análise a respeito disso, desses dois tempos distintos do Cruzeiro nesse jogo. Quando a gente fala de intensidade, primeiro que eu achei que nós fizemos um bom jogo, né, de maneira geral, até nos momentos que houve uma pressão do adversário, muito pela bola parada, pela bola longa, ganhar a primeira e a segunda, né, e acaba gerando algum risco. Isso é normal dentro da partida, um adversário que está perdendo tentar essas situações. Depois, sobre a intensidade de jogo, tem a ver com o nível de concentração e a maneira que você joga também. A intensidade que eu cobro dos atletas nos treinamentos e nos jogos é alta, então por isso que eu falo sempre que existe uma adaptação a esse processo. A gente demonstrou isso em todo o primeiro tempo. No segundo tempo, realmente tivemos algumas quedas de rendimento, a gente trocou num sol forte e no início de processo isso é muito natural, mas houve o crescimento individual dos atletas, houve um crescimento coletivo também nosso, e aos poucos a gente vai evoluindo, tanto na parte ofensiva quanto na defensiva. Arthur Moraes, Rádio Super. Felipe, vitória que acontece no momento que todos no Cruzeiro vêm sofrendo muita cobrança, muita pressão. Satisfeito com o que o seu time apresentou hoje? E sendo você um treinador ainda muito jovem, como você lida com esse tipo de situação? Não, com tranquilidade, até por esse contexto, né, que o Cruzeiro é um clube grande. Então a pressão existe já de um bom tempo pelo momento do clube, né? E a gente está lidando bem com isso e vem desempenhando um bom papel. É o que a gente passa para os atletas, é ter tranquilidade, é ter tempo para trabalhar, para crescer. E hoje nós demonstramos de novo mais um crescimento da partida anterior. Graças a Deus a gente está evoluindo a cada jogo. É uma segunda fase, já expliquei isso na outra coletiva. A primeira fase foi de experimentação, de colocar os atletas para jogar, entender, né, o nível de cada um dentro do grupo. Agora já é uma fase de uma consistência maior na escalação, como foi de hoje. E o crescimento também individual, natural dos atletas, porque estão entendendo, estão se sentindo cada vez mais confiantes naquilo que a gente está implementando, estão mais leves dentro daquilo porque está automatizando. Isso tudo é o processo que a gente fala. Nós lidamos bem com esse tipo de pressão, independente da idade, e os atletas melhor ainda. Basta ver o primeiro tempo do jogo, a equipe tranquila, a equipe trabalhou a bola, a equipe agrediu o adversário, a equipe criou as situações. Hoje o único sinão era que dava para até fazer mais gols, mas isso naturalmente com o tempo virá. Eu não tenho dúvida disso. As chances hoje foram mais claras de gol, demonstra também a evolução nesse sentido. Guilherme Pio, do Portal UOL.
Felipe, eu queria que você avaliasse a estreia do Rômulo, um jogador muito experiente, com rodagem internacional, voltou ao Brasil após mais de 10 anos jogando fora. Queria que você analisasse o desempenho dele nesse segundo tempo, num jogo em que o Cruzeiro venceu, sobre a mobilidade do Rômulo, como que esse jogador pode ajudar ainda mais o Cruzeiro nessa sequência importante que o time vai ter na temporada 2021. Queria que você fizesse, então, uma análise do desempenho do Rômulo nessa estreia com a camisa do Cruzeiro. O futebol é coletivo, né? E o Rômulo veio para agregar a um grupo forte, que tem trabalhado muito forte no dia a dia para ter um crescimento. Então, assim, Rômulo é mais uma peça importante, assim como os outros. Nós tivemos ajuda nas substituições, os atletas que entraram no segundo tempo entraram bem, ajudaram a equipe, seja de aumentar a intensidade de novo, que a gente estava tendo uma queda, seja de sustentar o nosso padrão de jogo, que era importante, porque isso nos dá consistência até o final do jogo. Enfim, todos os atletas que participaram e até os que ficaram no banco apoiando fizeram parte dessa vitória, e o Rômulo também. Felipe Josias, do Jornal Tempo, gostaria de te perguntar a respeito dessa formação de hoje. Você tinha dito para nós aqui da Rádio Super que começaria a escalar um time com uma base já definida. A gente já viu hoje o Cruzeiro tendo só uma alteração, né, digamos assim, no time mesmo, que foi a entrada do Matheus Pereira, né, na vaga do Alan Ruschel. Já é um princípio já dessa situação que você planeja mesmo de ter um time com uma base formada, e também a importância do Rafael Sobis, né, com esse gol que ele marcou, voltando a marcar nesse início também de temporada do Cruzeiro. Como eu falei, né, na outra coletiva, essa segunda fase de processo, a gente teria uma base mesmo de equipe na escalação, porque é a hora de crescer como equipe, deles saberem onde está cada um em sua posição, de permitir que essa disputa continue, mas com uma consolidação maior do time base, para que tenha uma sequência e que haja um crescimento maior ainda da equipe. Isso a gente está demonstrando. Nessa segunda, se eu não estou enganado, foi só o Ayrton, né? O Pereira entrou no Alan, mas teve a expulsão do Alan também, enfim. Foram só ajustes para essa partida, a equipe se comportou bem, cresceu da última partida, transformou situações ofensivas em chances claras de gol, e defensivamente também foi uma equipe segura, apesar de alguns sustos no início do segundo tempo que tivemos capacidade também de solucionar. Em relação ao Sobis, importante para ele, importante para a equipe. Essa vitória, todos participaram, todos foram importantes, e o gol com certeza dá confiança para o atacante e dá confiança para a gente continuar a caminhada com a vitória também. Boa tarde, Felipe. É Paulo Galvão, do Jornal Estado de Minas, do portal Super Esportes. Eu queria que você explicasse um pouco a importância desse resultado, porque, como você disse no jogo passado, o time está crescendo, mas o resultado não estava vindo. Hoje, mesmo tendo passado algum aperto, conseguiu o resultado, que é o mais importante. O quanto isso ajuda no seu trabalho de fazer esse time ser competitivo na temporada? É importante o resultado, claro, mas a gente fica sempre com um desempenho que a consequência será o resultado, porque se você não tiver desempenho, o resultado virá esporadicamente. Se você construir um desempenho sólido, regular, esse resultado positivo tende a ser regular também, e é isso que a gente está buscando e vamos chegar nesse nível. Já estamos crescendo em muitos aspectos, deu para notar que a partida anterior já foi melhor que contra o América, essa partida já foi melhor que a anterior. Se você sofrer algumas situações durante um jogo de 100 minutos contra um adversário que também está correndo ali pela vitória, isso é natural. É lógico que a gente quer controlar o jogo durante os 100 minutos, mas uma hora ou outra o adversário vai chegar, vai incomodar, e a gente hoje demonstrou força até nisso. Na hora que o adversário apertou, a gente soube lidar com isso. Felipe, Sulimar da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão, você havia dito após o jogo contra o Tombense que o Cruzeiro, durante a semana, treinou muitas triangulações. Elas saíram hoje no jogo, tanto é assim que nessas triangulações surgiu a falta que pintou o gol do Cruzeiro. Isso te deixa mais tranquilo com a sequência desse trabalho que vem sendo feito? Está surtindo esse resultado que você vem pedindo e trabalhando durante a semana?
Eu sempre falei que com o tempo as coisas vão crescer, vão se ajustar, os atletas vão se adaptar a essa maneira de jogar. Hoje eles já sabem o que tem que fazer dentro de campo e já se sentem mais leves para produzir a questão individual também. Isso é um processo natural. Quanto mais tempo a gente tiver no trabalho, mais tempo a gente dá sequência nesse trabalho, melhor vai ficar. Isso eu não tenho dúvida. Falei que a gente vai iniciar a Série B de maneira forte, a gente vai continuar nesse trabalho, tem muito trabalho ainda pela frente, é só um início de trabalho, nem fizemos 2 meses ainda, enfim. Mas estamos no caminho certo, a vitória demonstrou hoje que tivemos consistência, ou seja, hoje nós tivemos desempenho e resultado, isso me deixa feliz e vamos para a próxima, descansar, pensar no próximo jogo que a gente vai buscar a vitória de novo. Felipe, Samuel Venâncio, da Rádio Itatiaia, tenho observado o preparo físico do Cruzeiro, a condição física para o seu estilo de jogo principalmente, é importante estar muito bem afiada esta parte. E hoje no segundo tempo, talvez pelo horário, o Cruzeiro sentiu muito e isso contribuiu para uma dificuldade maior na etapa final. Como que você tem conversado com o Ronaldo Torres a respeito disso, deste condicionamento e a importância de se melhorar isso com esta sequência para que suas ideias possam acontecer ainda mais nesse time do Cruzeiro? Não é questão só física, vou explicar de novo. Intensidade tem a ver com cognitivo também e tem a ver com a parte física. E isso também gera uma adaptação aos atletas. Quando eu falo de processo, que falo de adaptação, falo de construir uma coisa sólida, passa por todo esse processo. É importante a gente manter esse ritmo o máximo possível. Desculpa. E o máximo de tempo possível, que com o passar do tempo também nós vamos sustentar os 90 minutos nesse ritmo. Vários atletas já estão conseguindo, isso é muito positivo. Um ou outro que caiu um pouco antes, a gente fez as substituições, isso também acontece durante o jogo, é natural. O mais importante é a gente não mudar a nossa maneira de jogar, não mudar a nossa agressividade, independente do horário de jogo, que foi 11 horas da manhã, do calor que estava. A equipe do Cruzeiro demonstrou mais uma vez agressividade ofensiva, agressividade defensiva, aí demonstra que a gente está no caminho certo. É assim, fazendo, repetindo, próximo jogo de novo, que a gente vai atingir esse patamar de o jogo todo, dentro dessa intensidade que eu cobro, de maneira natural. Isso é um processo, mas que já está bem melhor, não tem a ver só com a parte física ou só com a parte tática, é um todo, porque o desgaste é natural de todos e às vezes um ou outro atleta sente mais a sequência, o outro sente mais o momento do jogo, enfim. Mas eu estou satisfeito até com o desempenho físico, porque nós terminamos o jogo pressionando, nós terminamos o jogo tendo chance de gol, voltamos a crescer dentro do segundo tempo, isso demonstrou também que tinha força ali. Felipe, boa tarde. Adilson Martins, Rádio Ita de Itapecerica. Minha pergunta para você é o seguinte: os jogadores do meio campo vão rodando, mas o Cruzeiro tem muita dificuldade em fazer criação dessas jogadas ali pelo meio campo, principalmente com o Marcinho. Como é que você tem trabalhado durante a semana essa questão nos treinamentos? A gente vem crescendo nisso também. Hoje eu vi o Matheus Barbosa dando assistência para gol, dando assistência para o Cáceres, da ultrapassagem do Cáceres. Marcinho deu assistência para uma finalização do Sobres. Se não me engano, deu uma também para uma jogada do Ayrton de gol, de chance de gol. Enfim, é um crescimento natural. Lógico que alguns crescem mais rápido, outros têm um tempo maior de adaptação e de crescimento, até pelo passado de cada um. Enfim, mas todos os atletas, individualmente e coletivamente, cresceram. E a tendência é que cresçam cada vez mais por essa adaptação a esse estilo de jogo, a maneira de jogar.